O Eric perguntou ali, a Amazônia tem dificuldade de comunicação devido à estrutura ou altura do relevo? Olha, é muito mais a estrutura, tá? Porque a altura do relevo, a Amazônia, Érica, ela é considerada, até o Abcyber chamou assim, o domínio das terras baixas. Então a gente tem a Amazônia, no geral, com terras mais baixas e planaltos que cercam. A grande questão, nós vamos discutir aqui mais para frente, é por que uma empresa vai investir em tecnologia em uma certa área? Porque vai ter um mercado consumidor muito alto. Na Amazônia eu tenho um mercado consumidor muito alto? Não. Então, consequentemente, eu tenho dificuldade para chegar essa tecnologia lá. Um grande exemplo disso, Carajás, que é um ponto que tem uma extração de ferro muito grande para exportação. Entretanto, é um ponto que não tem internet tão rápida assim. E olha que eles vão precisar para fazer os processos de exportação. Mas é um ponto no meio do Pará. Então, acaba que a estrutura dificulta. Aí existem alguns projetos de algumas empresas aí que estão começando a querer distribuir internet via satélite. Então, essa internet via satélite vai aumentar um pouco a velocidade de dados, né, de transferência de dados também, em relação às antenas de celular. Porque justamente agora, quando a gente vai para as micro-ondas, a gente tem maior quantidade de dados, maior quantidade de energia, mas tem agora um problema muito grande, que a informação, essas ondas, elas são muito absorvidas na atmosfera. Elas começam a ser mais absorvidas na atmosfera. Então, isso dificulta a transferência do sinal a longa distância. Enquanto ondas de rádio, a gente consegue, inclusive, vencer a curvatura da Terra e mandar um sinal com uma antena só daqui para a Europa, por exemplo, as ondas de celular, as micro-ondas, não conseguem. Ou seja, a quantidade de antenas vai ter que aumentar bastante. Pois é, aí pensa comigo aqui, Érico, para que eu vou investir em colocar tanta infraestrutura para ter essas antenas próximas e poder gerar dados em uma região que eu vou ter um baixo retorno comercial? Tá? Até existe uma legislação dentro do Brasil, arcabouços legais, para tentar resolver isso. Quando tem esses leilões... Fala, minha guerreira, meu guerreiro, tudo bem? Eu tô passando rapidinho aqui para falar o seguinte, tá? Se você acha que esse conteúdo aqui é relevante para você, não se esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com quem você conhecer que acha que precisa também receber esse conteúdo. E, claro, isso só se realmente o conteúdo tá te ajudando, tá? Se o conteúdo não estiver legal, senta o dedo no dislike aí e eras isso. Valeu, segue a aula aí. Aí eles acabam discutindo, olha, a empresa que vence ganha o direito de instalar em São Paulo, mas em contrapartida tem que instalar lá em Corumbá. Então acaba que o Estado tenta fazer isso, mas na prática a gente sabe que não acontece. Então o Brasil tem uma distribuição muito desigual de internet e nós vamos discutir isso logo mais. O 5G, ele vai entrar num pedaço aqui do HF e um pedaço do SHF. Então ele vai entrar aqui nessa região, tá? O EHF ele é basicamente só utilizado para radares da aviação civil, tá? E a aviação militar também. Então essas micro-ondas, pessoal, elas começaram com o uso de radares. Os primeiros usos das micro-ondas foi para radares, tá? Agora, hoje nós já temos toda a comunicação via celular, então essas torres aqui que tem diversas antenas, tá? Boa parte delas são antenas de sinal de micro-ondas. Então é telecomunicação pura, tá? Olha só. A antena do celular, ó, isso aqui tem em torno de 2 centímetros, tá? Essas antenas de celular tem geralmente mais de uma dentro do aparelho. E as antenas de 5G, como as ondas agora são mais curtas ainda, as antenas podem ser menores ainda. Então as antenas hoje do 5G, elas vão ser assim coisas de 5 milímetros. Pois é, então você já deve ter percebido que para ter acesso a 5G você vai ter que trocar o seu celular também. Vai ter que trocar o celular, porque o grande avanço não é o uso das ondas de rádio. Por exemplo, assim, o 5G distribui o coronavírus. Né? Pessoal, já tem as ondas que a gente vai usar para o sinal de 5G, já estão sendo usadas. A gente vai trocar o uso, basicamente. Tá? E, principalmente no Brasil, né? A gente vai ter que... tem ali algumas regiões que já foram liberadas do espectro para poder ser leiloado. Mas por isso que tiraram o ADB analógica? Também. Também. E tem uma parte do sinal que ainda pega a parte de TV... aquelas TVs com aquelas antenas grandes. Eu falei agora há pouco e me deu uma... As parabólicas, tá? As antenas parabólicas. Então, vai pegar também uma parte de alguns canais de antena parabólica. Então, tem que ver o que vai fazer com isso, né? Vão encerrar os canais, vão jogar os canais para uma outra banda. É porque é interessante isso aí, já cai até um pouco na geografia, Henrique, porque como a gente não percebe, né, não está no nosso campo de visão, a gente não tem noção que isso ocupa espaço. Né? Porque a gente está acostumado, o espaço é ocupado com algo físico que é visível. E aí quando vem essa lógica, mas tem que liberar um espaço, então, para essa questão de dados, porque a gente não está vendo isso circular. Né? Sim, a gente já usa, então, essa região que vai ser usada agora para o 5G, a gente já utiliza. A diferença é a tecnologia que vai vir embarcada para o uso dessas regiões, né, dessas ondas. Tá? E aí que vem a grande revolução da parada. Então,
Essas antenas que nas cidades a gente vê direto, inclusive no topo de prédios, tá? São antenas que reforçam o sinal, elas recebem e continuam espalhando o sinal, justamente porque as micro-ondas, elas já não conseguem um bom poder de penetração, por exemplo, nos prédios, né, em construções, já começa a ficar ruim o sinal. Então tem que reforçar o sinal com a quantidade de antenas. Então todo sinal Wi-Fi, o sinal 4G que a gente tem hoje, o sinal 5G, o sinal de geoposicionamento global, então essa comunicação via satélite e todo esse sistema de GPS que a gente utiliza é tudo com sinais dessa região das micro-ondas. Esses radares também móveis que a polícia utiliza, também da região das micro-ondas. Óbvio, dentro do forno de micro-ondas a gente utiliza micro-ondas para aquecer alimentos. E aqui é só um detalhe para a gente separar, tá? Como a gente viu que as micro-ondas e as ondas de rádio em geral, elas têm um efeito de aquecimento, nas telecomunicações a gente utiliza o sinal mais fraco possível, que é o suficiente para a gente fazer a comunicação e não queimar todo mundo, né? E não queimar as coisas, não aquecer as coisas. Agora, dentro do forno micro-ondas, o aparelho que tem lá, ele produz muita micro-onda, tipo, é um absurdo de micro-onda lá para poder aquecer um pouco o alimento, tá? Então, as ondas são praticamente as mesmas, mas dentro do forno micro-ondas tem essa diferença. É a quantidade de micro-ondas, que é absurda, concentrada ali em cima do alimento, tá? É basicamente essa a diferença. E esse daqui é o aparelho, ó, que produz as micro-ondas. Então, aqui dentro vai ter uma produção de eletricidade aqui oscilante, que essa ponta aqui é uma antena de micro-ondas, e ela joga as ondas para dentro do forno. Ela fica escondidinha aqui atrás do painel do micro-ondas. Tá? Então é uma anteninha que está ali e joga as micro-ondas ali para dentro, uma antena de micro-ondas. Tá? Então, o uso é basicamente para telecomunicação, o sinal de TV digital, o sinal de TV HD, né? Sinal de celular, toda a comunicação via celular, os radares, a internet 2G, 3G, 4G, na verdade a internet 3G, 4G e 5G, o 2G ainda não é a internet, o sinal de Wi-Fi, Bluetooth, comunicação via satélite, GPS, dentro do forno micro-ondas e assim vai. Qual é a vantagem em relação às ondas de rádio que a gente estava vendo antes? É a qualidade e a quantidade de informação, a quantidade de dados já é bem maior. A desvantagem, a atmosfera absorve mais, então tem curto alcance e a quantidade de antenas tem que ser bem maior, tá? Bem maior mesmo. Ou seja, uma antena precisa se comunicar, basicamente enxergar a outra, até mesmo pela questão da curvatura, né, da Terra, sim, ela curva, da curvatura da Terra. Uma antena tem que enxergar a outra mesmo na curvatura da Terra. Então é basicamente esse limite aí de alguns, sei lá, 30 km, 40 km para poder ter uma antena e a próxima para poder propagar esse sinal, porque realmente é uma antena, ela recebe o sinal, reforça e reemite, reforça e reemite, reforça e reemite. Enquanto a gente tem, por exemplo, uma antena de um sinal de rádio que, por exemplo, uma rádio lá de Porto Alegre, aqui, quase 1000 km de distância, dá para a gente buscar uma rádio AM, a gente capta ainda. Mas o sinal de celular não, é antena. As antenas todas elas fazem como se fosse um mar de comunicação, onde os aparelhos de celular vão se comunicando com essas antenas, né? E aí já vem uma questão para você que está se preparando aí, até pode ser um tema de redação, quem sabe, para a gente ajudando aí na parte de redação, como isso vai impactar também a vida urbana. Porque se eu estou precisando de mais informações, eu vou precisar de mais antenas. E onde eu vou colocar essas antenas na cidade? Então a questão de poluição visual na cidade também deve ser alterada. E nós temos legislações que dificultam também a construção de várias antenas. Então o 5G no Brasil também vai mudar a lógica legal. Exato, porque assim, isso na verdade as antenas de celular já mudaram, né? Porque justamente quando começou a utilizar o sinal de 4G, a quantidade de antenas já teve que aumentar. E algumas cidades, como por exemplo Porto Alegre, tem uma legislação muito restrita à potência, à energia emitida por essas antenas, justamente por uma questão de precaução, né? Por uma questão de tipo medo dessas ondas eletromagnéticas e tal, causarem algum problema de saúde e tudo mais. E justamente por precaução, existem leis que limitam a potência emitida, né, de energia dessas antenas. Inclusive a lei de Porto Alegre é a mais restritiva do Brasil. Dificilmente, eu acho que nenhuma empresa lá cumpre, mas é a mais restritiva do Brasil. Inclusive é a mesma, baseada na lei suíça. Então ela é bastante restritiva mesmo em termos de potência. Qual é o problema? Que daí a cobertura fica falha e aí os clientes reclamam. Então, uma das saídas é colocar antenas clandestinas, né? Coloca em cima dos prédios ali e beleza, né? E aí até entra na pergunta que o Igor fez, né? Quais fatores determinam a diferença da qualidade da internet em cada região? É muito da infraestrutura, né, Henrique?
Está muito relacionado a essa infraestrutura. Como o Henrique bem explicou aqui, essa cobertura das ondas. Então, eu preciso de instalar infraestrutura. E aí, pensa comigo, quanto mais afastado você mora daquela aglomeração de pessoas, menor vai ser a infraestrutura. Eu tiro isso pelo meu bairro lá em Jacareí. É o bairro mais afastado. Então, para que o pessoal vai encher de antena naquele bairro? Se não vai ter um público, um mercado consumidor tão grande. Eu pego e coloco mais antena, onde tem bastante pessoas, e aí o sinal tende a ser melhor, nem sempre, porque todo mundo está utilizando também, vai cair a qualidade, mas eu tento, a tendência é investir mais em infraestrutura em regiões mais aglomeradas. Aí tem essa questão do conceito de poluição, que entra a questão também de poluição eletromagnética. Então a gente vai ter agora, nós vamos ficar sujeitos a muito mais ondas, né, mais antenas, mais ondas, do que a gente tinha antes. Então, vai ter maior poluição eletromagnética. E aí entra já numa outra pergunta que fizeram ali, quanto a Lívia fez, né, quanto ao dano à saúde e tudo mais. É importante a gente ressaltar aqui, que aí entra muito no que a gente defende de geografia, Henrique, que não há nenhuma coisa que o ser humano faça que não interfira na natureza. A nossa essência para a sobrevivência é a interferência na natureza. Tanto que algumas correntes buscam esse equilíbrio, quanto o ser humano interfere ou não no espaço, para chamar de sustentabilidade. Mas a interferência é uma coisa relacionada ao ser humano. Bom seria, Henrique, se eu parasse minha mão aqui e falasse coxinha e aparecesse. Mas para que eu tenha essa coxinha, eu preciso extrair matéria-prima e transformar. O que nós temos hoje, Lívia, e aí já relacionado um pouco também ao 5G, é que algumas alterações muito mais para os pássaros. Então, comprovado a gente tem alteração em alguns pássaros, porque vai ter uma mudança, como o Henrique está falando, ó, gostei do conceito, dessa poluição eletromagnética. Não, e já é um conceito discutido, inclusive na área da engenharia, né, na área da ciência e tudo mais aplicada, que é uma preocupação também. Até que ponto o uso dessas ondas eletromagnéticas podem ser ou não nocivas à saúde. E o fato é que até hoje, o que a gente pode dizer o único efeito é esse, de aquecimento. E a gente utiliza potências nas antenas e nos equipamentos muito pequenas, ou seja, os aparelhos de celular hoje têm antenas muito, muito sensíveis. Então é por isso que a gente não precisa aumentar a potência das antenas. O que a gente precisa é só aumentar a cobertura. Então a gente não vai ter muita energia concentrada no mesmo local. Tá? Então é isso. A questão da saúde, pessoal, a gente precisa de mais pesquisas sérias sobre isso. Eu vou falar um item aqui meio polêmico aqui. Eu não gosto muito de entrar em polêmicas. Eu gosto, pode falar. Então, já jogaram rugosidades no Milton Santos ali, que significa que falou Milton Santos, podemos polemizar. Então tá. A polêmica é a seguinte. Algumas pesquisas que saíram nessa área dos efeitos das ondas eletromagnéticas, assim, são muito enviesadas, tá? Então, as pesquisas dos ativistas anti-uso, né, anti-poluição eletromagnética vão dizer o quê? Que faz mal, que causa câncer, que está todo mundo morrendo, que vai todo mundo morrer. É isso, tá? Então, tem que acabar essas antenas de celular, acabar com tudo. Aí eu pergunto, tem chance disso? Não. Eu acho que a gente escolhe ficar doente e morrer antes e usar os celulares, né? Mas tudo bem. Aí tem um outro ponto. Pesquisas financiadas por empresas, né, que querem provar o quê? O que elas provam. Né? Elas pagam a pesquisa e dizem, a tua pesquisa tem que provar o que eu quero, que não causa porcaria nenhuma, que não dá nada. E é isso que é o resultado das pesquisas. Então, o que mais a gente tem é pesquisa enviesada. As poucas pesquisas que estão sendo feitas em algumas universidades, tá? Principalmente na Europa, Suíça, alguns países assim que se preocuparam bastante com esse item. Na Inglaterra também está saindo alguns estudos. No Brasil, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem um núcleo lá de estudos. Bairrista pouco. Olha aí. Lá tem um núcleo de estudos sobre isso. Eles mostraram, sim, alguns efeitos, assim, nas células, tá? Em algumas células, que é mudar algumas propriedades eletroquímicas devido ao excesso de exposição às ondas eletromagnéticas das radiofrequências. O fato é que, até então, não se tem nenhuma ligação direta com a exposição às radiofrequências e o câncer direto. Então, isso a gente ainda não tem. E outra, a gente já utiliza, né, já está submetido a essas ondas há mais de 30 anos. E o uso aumentou absurdamente, cavalarmente. E aí é que está. A quantidade de câncer e de doenças acompanharam isso, a gente não conseguiu ainda encaixar esses dois pontos. Tá? Ou seja, o aumento do uso do celular, combinar, né, ser conivente, combinado ali com esses aumentos de algumas doenças aí. Já tentaram associar, mas ainda não é consenso, não casou, tá? Então assim, não tem uma ligação direta com esses problemas de saúde. É importante que a gente perceba que a ciência tem um tempo. Né? A gente vive um momento, a gente vai falar aqui, já falaram do Milton Santos, já me empolguei, já me arrepiei todinha aqui, ó, já vou usar também.
Hoje a gente vive num tempo aí que o Milton Santos chama de o tempo dos homens lentos e o tempo dos homens rápidos, né? Nós somos os homens lentos que o Milton Santos traz. Pra gente, a situação ela vai avançando, mas a gente não consegue acompanhar a velocidade que o mundo acontece. Então a gente também tem uma tendência de querer saber para ontem o que a ciência está começando a buscar hoje. E justamente né? esse é o ponto. Como a gente precisa de mais pesquisa sobre esse assunto, sobre os efeitos das radiofrequências nas células, nos seres vivos, e essa associação com doenças que ainda não está muito bem clara, muito bem resolvida na ciência, a gente precisa de mais pesquisa séria sobre isso. O que se faz é restringe, então, não precisa jogar a potência lá em cima das antenas. Bota mais antenas, mas mantém a potência ali fraquinha só para manter a cobertura e vamos usando para ver o que dá. Tá? Se daqui a pouco todo mundo morrer, fazia mal mesmo. Tá? Mas, a princípio, não tem por que isso, tá? Não tem por que esse alarde a gente se preocupar. A princípio, a gente pode usar tranquilamente o aparelho celular, tá? Mas, claro, é uma precaução que daí vai de cada um, porque a gente não tem ainda uma evidência científica, uma ligação forte, direta de... Tá aqui, ó, as ondas de rádio e as pessoas tendo câncer, explodindo casos de câncer nas cidades, o que... não é devido às ondas de rádio que isso está acontecendo. São outros fatores que a gente já sabe que causam câncer, principalmente poluição, envelhecimento, né, o fator principal de causar câncer, por exemplo. Então, são outros fatores que estão associados, que acompanham aí os casos de câncer e nem tanto o uso das ondas eletromagnéticas. Né? Maravilha. Beleza? Falar então, com quem sabe é outra coisa, né, gente? Mas Meu Deus do céu. Não, eu comento isso porque eu acompanho esse assunto. Porque isso me preocupa, né? Eu moro na cidade, eu não quero morrer, tá? Eu, como moro no mato, tô tranquilo. Isso me preocupa. Então, pessoal, o sinal 5G, para a gente finalizar aqui, tá? Ele vai entrar justamente nessa região aqui, uma parte do HF e uma parte do SHF, tá? Então, vantagens aqui das